A gente vai conversar agora ao vivo, no programa Olho Vivo, com o médico pediatra, Dr. José Dilbery, ele que é o gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo, o HUJB de Cajazeiras, que foi a unidade onde a pequena Ana Júlia estava internada. E a pergunta que eu faço, Dr. Dilbery, é para que o senhor possa contar detalhes para todos nós em relação ao caso Ana Júlia, desde o momento em que ela deu entrada no hospital universitário até o momento em que a vaga da UTI pediátrica foi finalmente regulada, a criança foi encaminhada para Patos, de onde seria transferida em um helicóptero, o helicóptero Acauã da Paraíba, mas que infelizmente ela não resistiu e faleceu. Gostaria que o senhor pudesse contar esses detalhes para todo o nosso público, para não somente Cajazeiras, mas para todo o sertão paraibano. Dr. Dilbery, boa tarde. Boa tarde, José Neto. Boa tarde, Caliel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão, né? Eu, como membro de todo o Hospital Universitário Júlio Bandeira, eu me solidarizo com a família e envio o meu abraço de apoio, de carinho. Entendo o sofrimento desses pais pela perda dessa criança. Realmente é muito doloroso. Nós aqui do HUJB também sentimos muito pela perda. Foi um fim de semana bem entristecido para todos nós. Na segunda-feira amanhecemos ainda todos de coração partido com todo o ocorrido, até por todo o envolvimento que houve nos últimos dias. Veja só, eu vou ampliar um pouquinho mais a resposta em relação à tua pergunta inicial, José Neto, porque desde o início de março, né, quando a gente começou a perceber que a quantidade de doenças ela vinha aumentando, e a gente sempre chama esse período de período sazonal, que é quando realmente as doenças elas aumentam em intensidade, nós nos preocupamos e fizemos uma breve conversa com a equipe da UPA, e isso gerou uma visita técnica. Nós aqui do HUJB, com alguns profissionais, eu também fui junto nessa visita técnica, sentamos com a diretora da UPA e dialogamos durante uma tarde como seria na hora que esse período sazonal ele aflorasse, porque esses 2 anos de Covid, ele trouxe uma calmaria, né? Aqueles cuidados que a gente teve lá no Covid, com o uso de máscara, higiene das mãos, mantendo distanciamento, que foi tudo focado para evitar a disseminação do Covid, aquilo também é muito útil e ainda continuará a ser útil para evitar a disseminação de outras doenças. Esses vírus que nós estamos agora tendo no momento são vírus conhecidos, né? E não é conhecido nesses últimos 5 anos, ele já convive com a população há longos anos, né? Já causou surtos enormes. Esse ano nós tivemos, assim, um quantitativo realmente que fugiu às nossas expectativas. E, consequentemente, desse alinhamento, a gente entendeu que nós tínhamos que trabalhar de forma mais articulada e harmônica possível, né? Não pensando na instituição individualizada, quem ia fazer esse papel, quem ia fazer aquilo, mas um trabalho de continuidade. E conseguimos produzir uma conjuntura muito satisfatória, né? E, consequentemente, criamos um grupo de WhatsApp. Através desse grupo, nós da HUJB auxiliamos no suporte ao pessoal da UPA. Inclusive, semana passada, começamos um projeto de capacitação para os profissionais de UPA e de UBS. Essa semana nós teremos uma outra aula voltada para eles, com o objetivo de dar quanto mais habilidade possível for para a condução dos casos pediátricos. Consequentemente, nesse grupo, eles informam diuturnamente quais são as crianças com necessidade de internação e aquelas mais prioritárias. Isso já vem ocorrendo há algumas semanas, sempre alinhando, né, a gente em conhecimento, como está o HUJB e a UPA, ao mesmo tempo passando informação de como eles estão para a gente e entendendo a dinâmica de como vamos fazer o deslocamento dessas crianças. A criança em particular, né, pelo relato que tivemos da evolução, como a gente diz, a evolução da doença, ela começou com sintomas na quarta e na quinta-feira foi onde agravou o quadro, a mãe foi para a UPA e menos de 12 horas, acho que foram 6 horas depois da chegada dela à UPA, ela estava no HUJB, mas a gravidade do caso
fez com que as medidas já fossem tomadas de forma mais radical, né? As condições clínicas da criança já pediam uma intervenção com maior agilidade naquele momento. O objetivo, sempre que se faz isso, é buscar a estabilização, é buscar trazer a compensação dos sistemas do corpo humano para que não possa, a doença não possa trazer agravos. Agora, nós que lidamos com doenças, né, nós profissionais da saúde, nós sabemos que tanto os vírus como as bactérias, eles têm suas particularidades, tá? Tem uns que são mais agressivos, tem outros que são menos agressivos, porém mais contagiosos. Nós tivemos a experiência do Covid nesses últimos anos, a OMS recentemente decretou mundialmente o fim dessa urgência de saúde, mas era um vírus altamente contagioso e agressivo, né? O vírus da gripe, ele tem uma letalidade bem menor, mas em compensação também é contagioso. E nós estamos circulando normalmente, sem máscara, sem manter distanciamento, indo às vezes ao trabalho, às vezes à escola, com sintomas gripais iniciais, mas como nós já estamos habituados a essa doença, a gente terminou relaxando um pouquinho nas prevenções. Bom, e da chegada dela, da quinta até o domingo, que quando foi que ela saiu aqui do Agora JB, aí foi um trabalho insistente, né, com essa criança. Nós tínhamos 2 crianças em leito de estabilização, que é o nosso local onde atendemos as situações mais críticas. Uma delas foi transferida, acho que na sexta-feira, e a criança em questão, ela só saiu do hospital no domingo, né. Esse tempo não é só uma questão de retardo e de vaga. Toda transferência, ela oferece riscos ao paciente, né? Quando você tem um indivíduo numa situação crítica, mantê-lo estável, né? E eu falo isso no sentido de quanto maior o repouso, quanto menos eu mexo com ele, quanto menos mudo ele de posição, mudo de lugar, melhor para que ele possa se recuperar. Então, às vezes você tem um quadro clínico tão crítico que mexer com ela é promover uma descompensação. Então, antes de tirar qualquer pessoa de uma cama, de um leito e colocá-la numa ambulância e seguir a estrada, eu tenho que pensar em como eu vou deixá-la, né, o mais estável possível para seguir nessa caminhada. No domingo, apesar de todo o quadro crítico, a gente entendeu o seguinte, que chegamos a um ponto que mais estável do que aquilo, a gente talvez não iria conseguir. Então, vamos tentar a transferência para um setor que pudesse oferecer um recurso de maior complexidade para ajudar a Ana Júlia a se recuperar da patologia dela, né? Durante todo o tempo, né, desde que esse quadro clínico ficou mais agravado, né, nós tivemos aí que o trabalho em conjunto ele ficou ainda mais fortalecido, né? O pessoal da UPA sempre preocupado, querendo informações, perguntando se precisava de ajuda. A nossa equipe intensivamente com essa criança, né, para poder dar a assistência necessária para tentar reverter todo o quadro clínico dela. Imediatamente o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, da pessoa de Dr. Johnny, ele foi organizando a rede para que a gente pudesse, quando a paciente em condições de transporte, pudesse haver um deslocamento. Infelizmente, um deslocamento daqui para Campina Grande, de carro, a gente viu que seria um tanto inviável, porque a gente receava pela durabilidade, né? E aí o Estado, mais uma vez, prontamente disponibilizou o deslocamento através do helicóptero, porque se torna um transporte mais rápido. Não é porque ele é mais rápido que também ele é o melhor de todos. O subir e o descer, isso muda a pressão atmosférica, isso muda a concentração de oxigênio, a quantidade de oxigênio na atmosfera. Para quem está precisando de oxigênio para respirar, isso também é um motivo muito delicado que precisa ser pensado, que precisa ser planejado dias, às vezes horas, antes de você fazer a tomada de decisão definitivamente. Mas o trabalho continua nesses mesmos moldes, nós continuamos articulados da mesma forma, né? Sempre pensando que enquanto esse período sazonal, esse período de doenças virais, ele estiver vigente, nossa atenção tem que estar redobrada. Não que eu precise baixar a guarda quando passar esse período, né? Geralmente, nós, enquanto pediatras, sabemos que quando chega aproximadamente o meio do ano, esse número de casos ele começa a reduzir. E, consequentemente, o número de crianças doentes e adultos também começam a cair. Automaticamente,
eu posso ter outras doenças que venham a surgir naturalmente no decorrer do ano. Então a gente mantém a atenção, mantém a vigilância, mantém o pensamento. Ao mesmo instante que a gente precisa da colaboração populacional, no sentido de que as pessoas precisam ir até a unidade básica de saúde para atualizar e manter em dia o calendário vacinal. Nós estamos em plena campanha de vacinação para gripe. No momento que nós, de circunstância, nós éramos para estar com um número absurdamente alto de pessoas vacinadas. Eu não sei exatamente quanto é que está a taxa de vacinação, mas ela tem que estar sempre em torno de 90%, 95%, 100%. Eu preciso buscar isso a todo momento. E isso eu dependo que a população se envolva, que a população de forma coletiva, ela se dê as mãos, ela procure esses cuidados, além dos cuidados que a gente viu durante o Covid. Eu não vejo nenhum problema a gente reassumir um pouco de forma individual, de forma coletiva, para evitar ao máximo que haja ou que continue a transmissão de doença para outras pessoas. Doutor Dilbery, acompanhamos também essa semana uma nota emitida inclusive pela associação, ou melhor, a Sociedade Paraibana de Pediatria, que relatava a preocupação desse cenário epidemiológico, como o senhor acaba inclusive de registrar, os altos índices de pessoas, inclusive crianças acometidas dessa síndrome respiratória aguda grave, e que tem inclusive superlotado os hospitais, as UPAs, na nossa região, o HUJB. Eu gostaria que o senhor pudesse abordar agora para a gente a preocupação em relação ao alto índice de crianças acometidas da síndrome respiratória aguda grave e a ocupação dos leitos do HUJB. Doutor Gilbert, Caliel, boa tarde. Já vou fazer alguma pergunta junto com a Zé Neto? Sim. Eu vou tentar justamente trazer o que eu mais escuto das pessoas aí para o senhor responder. Nossa, mas o HUJB tem uma grande estrutura, grandes profissionais. Por que é que quando surgem alguns agravamentos, o próprio hospital não tem como lidar com isso e precisa transferir para um centro maior? Porque é limitado o suporte hoje do HUJB, falta uma melhor estrutura, falta mais leitos. O que é que falta dentro do HUJB em especial para dar suporte a essas crianças quando existe um agravamento, uma piora no quadro da criança? Bom, dá para responder as duas perguntas com uma linha de raciocínio só. Veja só, as doenças virais, nós temos no momento circulando alguns vírus, né, que é o vírus da gripe, o habitual, conhecido por todos nós. Um outro vírus que vai provocar sintomas muito semelhantes, chama-se vírus sincicial respiratório, e esse é quem mais está causando esses quadros de dificuldade respiratória, essas síndromes agudas graves em crianças, né? É um vírus conhecidamente já capaz de fazer isso. E precisa se pensar que os hospitais, eles se organizam sempre pensando no perfil, na estrutura de pacientes que ele costuma atender, criando uma margem de segurança para situações de pacientes críticos. Nós, enquanto HUJB, nós somos um hospital geral, tá, de média complexidade. Na nossa programação de expansão, né, já iniciamos esse ano, como foi motivo de reportagem, já foi divulgado socialmente, assinamos já um documento para iniciar esse trabalho de expansão do HUJB, onde nós vamos sair dos atuais 51 leitos para 127 leitos, uma primeira etapa chegando a 80 e a segunda definitivamente aos 127 leitos, já buscando esse hospital de maior complexidade, né? No momento, nós não temos essa complexidade considerada alta, nós somos de média. O que é que eu vou puxar mais para alta complexidade? É o que eu tenho, por exemplo, nos hospitais da capital, né? Cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, UTI, hemodiálise, toda a estrutura. Mas para montar essa estrutura, eu preciso de observar uma série de detalhes. Eu preciso observar a estrutura, eu preciso observar produtos para a saúde, material adequado, eu preciso observar de existir, né, profissionais que tenham habilidade, formação específica naquela área para poder conduzir. É o que Zé estava falando, a Sociedade Paraibana de Pediatria, ela fez uma solicitação. Nem todo pediatra, durante nossa formação pediátrica, nós somos treinados, orientados para cuidar de crianças.
Mas quando se fala na terapia intensiva, na UTI pediátrica, já é uma subformação, é o pediatra que resolveu se aprofundar nessa área. Então, nem todos os pediatras, eles buscam um tipo de especialização como essa. Alguns vão fazer dermato, alguns vão fazer endócrino, então não tem muita experiência, não vai ter muito manejo com situações críticas. Isso gera uma certa dificuldade para você compor uma equipe, compor uma estrutura, de forma que você diga que, e aqui, de hoje para amanhã, eu vou abrir aqui essas portas, vou colocar todo mundo, né? Se tivesse essa facilidade, ótimo. Né? Isso é sempre um pensamento nosso, isso é sempre um planejamento. Inclusive aqui no HUJB nós tivemos uma discussão no início desse ano, se a gente não poderia pensar em abrir uma UTI adulta, porque a gente sabe das necessidades, sabe das limitações da nossa região. Pensamos também na UTI pediátrica, pensamos, eu consigo intensivista pediátrico, vamos ver se a gente consegue, como é que a gente vai agariar. Vocês vejam a nossa dificuldade, vocês conviveram com isso nos últimos anos. Até a escala de pediatra nós temos dificuldade. Eu não estou falando do intensivista, o pediatra geral. Hoje nós contamos na escala com 11 profissionais. Isso dentro de um concurso com 2.500 pessoas que foram chamadas. Quantos eu consegui? 11. Entendeu? Então, assim, será que eu vou conseguir também ter tudo isso? Então, tudo isso eu preciso pensar, fazer essa conjuntura, fazer esse planejamento para poder, passo a passo, e tentando montar uma estrutura como essa. Então é algo muito trabalhoso, é algo muito detalhista, não é que o pensamento ele fique parado, não é que é uma inércia, há sempre as discussões, há sempre levantamento, observando que precisa, temos isso, então ótimo, vamos dialogar com outras instâncias para ver o que é que a gente consegue mais, mas sempre vamos pensar que tem alguns pontos que não dependem só de uma instituição ou de um órgão, depende muito também de você ter o profissional que tenha o interesse no sentido da formação, no sentido de querer se envolver com aquela área específica. Né? Então, tudo isso influi quando se fala em montar uma situação como essa, Caleão. Doutor Dilbery, ontem, aqui no programa Olho Vivo, o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra, demonstrou a disposição de, inclusive, implantar, tanto no município de Cajazeiras, no Hospital Regional Maternidade, uma UTI neonatal, que aí vai de encontro justamente a essa realidade da necessidade do pediatra intensivista para assumir, inclusive, e definir a escala de plantão. Eu gostaria de saber a disposição também do HUJB e possibilidade de uma parceria com o governo do estado nesse sentido? Toda certeza, claro que tem. Inclusive o secretário sempre muito disponível para conosco, né? Esse fim de semana ele teve o tempo inteiro junto conosco na condução do caso da Ana Júlia. Numa outra transferência que aconteceu na sexta-feira, ele também estava bem envolvido junto com a sua equipe para nos ajudar a reorganizar, a trazer uma estrutura de melhor complexidade para atender essas crianças. O diálogo ele é muito fluido entre os dois lados, HUJB e Estado. Nós estamos abertos, nós temos já um trabalho de parceria muito bom com a UPA de Cajazeiras, voltado para a equipe lá que atende pediatria. Eu, doutora Leila, a gente está diuturnamente dando amparo a essa equipe de lá, na condução dos casos, na organização das vagas, em organizar o momento de trazer esse paciente da UPA para o HUJB. Então, existe na prática já um trabalho articulado. Eu acho que essa ideia, essa disponibilidade do secretário, ela é pertinente, né? Ela é muito bem-vinda. A gente do HU está de portas abertas, a gente pode sentar, dialogar como é que a gente vai começar os passos para poder construir isso. Mas, como eu disse, todo evento de maior complexidade eu tenho que pensar na parte física, eu tenho que pensar na parte humana, né, de conseguir manter uma equipe como essa. Eu tenho na minha equipe de 11 pediatras, nós temos apenas uma que tem uma formação específica em terapia intensiva, que foi quem conduziu a criança no sábado. Os outros colegas não fizeram uma subformação em terapia intensiva, então não vai ter a mesma experiência, não vai ter o mesmo manejo, com certeza vai se envolver, vai fazer todos os cuidados necessários, mas na área de saúde, a experiência e a formação específica, ela influi muito na forma de você atuar no serviço assistencial. Doutor Dilbery, muito obrigado pela disponibilidade, inclusive em conversar conosco, conversar com o sertão, conversar com a região e principalmente com a sociedade, prestando esclarecimentos e também apontando o direcionamento para uma solução que é tudo o que nós queremos, é a melhoria da nossa saúde e claro que isso passa pelo HUJB, que é um hospital ligado à Universidade Federal de Campina Grande, que é administrado pela EBSE e que precisa também ter esse compromisso com a nossa região. O senhor que atua
por sinal, nessa região há muito tempo, tem também prestado a sua colaboração e a gente agradece pela participação. Zé Neto, eu também agradeço a participação. Eu queria só expor alguns dados aqui que eu acho importante para que a população ela tome conhecimento de todo o trabalho que está sendo feito, né? Nesse elo entre UPA, HUJB e a participação do Estado nos dá suporte. Para vocês terem ideia, em janeiro nós tivemos 40 internações pediátricas e apenas uma transferência. Em fevereiro tivemos 41 internações e uma transferência. No mês de março foram 57 internações, 3 transferências. Em abril, 67 internações e 4 transferências. Ou seja, a maioria dos casos ela é resolvida aqui, tá? Dentro da cidade de Cajazeiras, entre UPA e HUJB. Como é que isso é resolvido? Diálogo, apoio, trabalho coletivo. Sempre que precisa da maior complexidade, você precisa de um apoio da rede, o Estado está lá junto conosco, né? E aí eu volto de novo a agradecer a pessoa do nosso secretário estadual de saúde, que está sendo um ótimo parceiro, um ótimo corresponsável nesse cuidado com as crianças. Ao mesmo tempo, eu parabenizo nossa equipe pediátrica, né? Agradeço muito a ela, porque exausta, já bem cansado, porque os dias não estão fáceis. Para você ter ideia, nossa colega que conduziu o caso na quarta-feira, ela praticamente nem jantou, né? Eu tomei café às 6h30 da manhã e fui fazer uma outra refeição às 11 horas da noite. Então, assim, todo mundo está na sua entrega, todo mundo está envolvido, médicos, pediatras, fisioterapeuta, nutrição, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, tá? As meninas da UPA também estão muito envolvidas, a equipe de regulação do Estado também sempre muito presente, e isso está permitindo com que a gente possa minimizar ao máximo, tá, os casos graves, melhorar a conduta, fazer um tratamento adequado e dar uma resolutividade boa que a nossa região hoje consegue ter sem eu precisar estar deslocando tantas pessoas para João Pessoa, para Campina Grande, e de certa forma desafogando lá a capital, desafogando Campina Grande, para que os leitos de lá também possam ser utilizados para o resto do estado. Porque eu sei que Cajazeiras, muitas vezes a gente tem a necessidade de uma vaga, mas eu tenho que pensar também que o outro estado. Então, quando eu consigo ter uma equipe, quando eu consigo ter uma estrutura física que dá resolutividade, como a HUJB está fazendo hoje, como a gente faz amparando a UPA, eu consigo permitir com que o Estado ele consiga oferecer, disponibilizar leitos para outras cidades menores que de repente não têm uma estrutura que Cajazeiras tem. Então, esse trabalho de mão dadas, esse trabalho coletivo, ele está surtindo um resultado muito bom, né? Temos situações que infelizmente elas não têm um desfecho favorável como a gente gostaria de ter. A gente lamenta muito, né? Mais uma vez eu volto a abraçar a família. Mas a gente continua aqui na luta e eu acho que esse é o trabalho de passo a passo, ano a ano, a gente ir produzindo melhorias.